Olá! Boas-vindas a mais uma das nossas imersões em grandes ideias. Eu tô muito empolgada hoje porque o nosso foco traz um cenário bem intrigante. A gente vai fazer uma análise aprofundada de alguns trechos do livro Segredos.com. Um material excelente. Sim, escrito pelo Russell Brunson. E para adicionar ainda mais pés a essa nossa discussão, a gente tem o prefácio que foi assinado pelo lendário estrategista de marketing, o Dan Kennedy. O Kennedy não costuma poupar palavras, né? Nem um pouco. E a missão da nossa exploração de hoje é justamente desmistificar aquela suposta mágica do marketing online. A gente quer ir além da superfície. Mostrar o que realmente sustenta a coisa toda. Exato, revelar a arquitetura estrutural verdadeira. Os funis, as escadas de valor, que são o que realmente faz as empresas crescerem de forma sustentável. A ideia é superar de vez aquela ilusão de que ter mais tráfego é a resposta milagrosa para tudo. E é um material riquíssimo justamente porque ataca a raiz de um mal-entendido muito moderno. O que a gente tem aqui é um verdadeiro manifesto sobre os fundamentos que sustentam qualquer negócio duradouro no digital. Uhum. Não se trata de, buscar o clique mais barato, ou curtidas, ou criar um design lindo para o site. É sobre implementar engenharia comportamental e de vendas que seja incrivelmente robusta. Baseada na psicologia. Totalmente baseada na psicologia humana. Certo, vamos desvendar isso. Começando pela dicotomia brilhante que o Dan Kennedy apresenta logo lá no prefácio. Ele lançou uma luz sobre um grupo que ele chama, de forma bem irônica, de fraternidade de magos de marketing online. Sim, a crítica dele a esse grupo é bem severa. Muito. E é uma definição afiada e infelizmente muito precisa. O Kennedy descreve essa fraternidade como profissionais que vendem truques brilhantes. Aquelas táticas de curta duração. Isso. Táticas que enchem os olhos, prometendo um enriquecimento rápido através de, digamos, alguma brecha passageira no algoritmo de uma rede social. O famoso hackzinho, né? Exatamente. O problema é que essas táticas são completamente vazias de fundamentos de marketing de resposta direta. E é do interesse desses magos manter o mercado acreditando que tudo online é inédito, que as velhas regras da matemática não se aplicam mais. Eles comercializam a ilusão da novidade para criar dependência. Efeito. Quando um truque para de funcionar, eles já têm o próximo modismo pronto na agulha para vender para quem está desesperado. E o prefácio deixa muito claro que a abordagem do livro vai na contramão dessa cultura do truque rápido. O foco é construir bases que não desmoronam se uma plataforma resolve do nada mudar as regras. É a diferença entre construir na pedra ou na areia. E para ilustrar essa base inabalável, tem uma citação formidável do general Norm Schwarzkopf. A frase é simplesmente: sapatos engraxados salvam vidas. Muito forte. Mas como exatamente a gente conecta polimento de botas militares com a sobrevivência de um negócio digital? A metáfora é brilhante pela simplicidade. O que o general queria dizer é que, sob pressão extrema, no caos do combate, são as pequenas rotinas de disciplina que mantêm os soldados vivos. Os indisciplinados falham. Exato. Trazendo isso para os negócios, a disciplina está nos fundamentos esquecidos. É dominar testes AB, entender o custo de aquisição, construir uma arquitetura de vendas previsível. Porque modismos não seguram a empresa numa crise. Não mesmo. São os sapatos engraxados, essa matemática meticulosa, que garantem o lucro a longo prazo. E isso levanta um ponto crucial para quem nos escuta refletir. Quantas vezes a gente vê negócios fecharem, não por falta de cliques, mas porque a estrutura invisível do site está toda esburacada? Muitas vezes. A pessoa vê o tráfego cair, entra em pânico e acha que o problema é a atração. O que gera diagnósticos errados e decisões terríveis. Culpar tráfego é confortável, mas quase nunca é a raiz da hemorragia financeira. E o livro traz o estudo de caso da FitLife.tv, que ilustra isso perfeitamente. O caso do Drew Canole. Esse mesmo. Vamos desenhar o cenário para a audiência? Ele construiu essa marca e chegou a 1,2 milhões de seguidores no Facebook. Um sucesso estrondoso. Mas as regras mudaram. O famoso corte no alcance orgânico. Isso. O algoritmo mudou e o tráfego despencou 90%. A empresa entrou em parafuso e começou a comprar anúncios.
Chegou num ponto onde gastavam $116 para vender um produto de 97. $19 de prejuízo por transação. A reação natural seria pausar tudo, cortar orçamento. Afinal, não faz sentido pagar para perder dinheiro. O que é fascinante aqui é que essa reação lógica é o que limita o crescimento. Eles foram buscar ajuda querendo conselhos superficiais, mudar título de anúncio, imagem, queriam tráfego barato de volta. Mas a análise mostrou outra coisa. Sim, não era um problema de tráfego, era um problema de funil. E aí entra a regra de ouro do Dan Kennedy. Em última análise, a empresa que pode gastar mais para adquirir um cliente ganha. Espera, a empresa que pode gastar mais ganha. Isso soa totalmente contraintuitivo para quem está no vermelho. Como se salvar gastando mais? A genialidade está no back-end, naquilo que acontece imediatamente após a primeira transação. A solução para a FitLife não era baratear o clique, era reestruturar a oferta. Alterar o processo de compra. Exato. O produto inicial continuou a $97, mas assim que a compra era aprovada, em vez de uma página genérica de obrigado, o cliente viu uma página de upsell. Uma oferta adicional imediata. Isso, um pacote de suplementos por $197, por exemplo. Se só um terço das pessoas aceitasse, o ticket médio saltava consideravelmente. Entendi. Então, os $116 em anúncios não precisavam mais se pagar só com a primeira venda de 97. Se o ticket médio sobe para $150 ou $200 com as ofertas seguintes, o custo vira lucro. E com essa margem, a empresa ganha o superpoder de dominar o mercado. Podem pagar $130 num cliente, enquanto o concorrente que só tem um produto quebra se pagar mais de 50. É transformar um negócio bidimensional numa máquina tridimensional. E a origem de como o autor aprendeu a construir isso é incrível. Aos 12 anos, ele via infomerciais de madrugada. Viu o Dom Lapré ensinando a ganhar dinheiro com classificados, ficou fascinado e foi cortar grama para comprar o sistema. Um despertar clássico para o empreendedorismo. Sim. E ele começou a ligar para os números 0800 que vinham em revistas, pedindo infokits gratuitos. A caixa de correio da família transbordava. Ele dissecava cada carta de vendas. Ele teve um mestrado em resposta direta ali no próprio quarto. Se conectarmos isso ao panorama geral, a ponte entre o passado e o presente é cristalina. O processo offline era metódico. Via um anúncio, ligava, recebia material, comprava algo barato e depois vinha uma carta com algo mais caro. Que é a anatomia exata dos funis online. Passo a passo. A tecnologia só trocou os canais. O classificado virou post patrocinado. O número de telefone virou página de captura. O kit virou e-book. E a carta virou vídeo de vendas. A psicologia de criar compromissos continua idêntica. É reconfortante ver que o comportamento humano não mudou. Os meios só ficaram mais rápidos. Mas a jornada do autor teve solavancos. Na faculdade, ele tentou modelar sites de sucesso e não deu certo. Porque ele só copiava o que via, o design, o preço, mas não tinha lucro. Foi aí que ele compreendeu o princípio do iceberg. O grande erro da observação superficial. Quando você olha o site do concorrente, vê só a ponta do iceberg, um negócio de $10 mil. Mas o motor de 10 milhões está submerso. Exatamente. O dinheiro de verdade está nos funis invisíveis, nas sequências de e-mail e ofertas que só aparecem depois que o cliente já abriu a carteira a primeira vez. Quem não entende isso, vira presa dos vendedores de paz. Vendedores de paz fazendo alusão à corrida do ouro, onde quem ficou rico foi quem vendia picareta, não quem cavava na lama. No digital, são as pessoas que ensinam teorias de como ficar rico sem nunca terem aplicado isso num negócio real, fora do nicho de ensinar a ganhar dinheiro. Uma distinção fundamental para quem consome conteúdo hoje em dia. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o autor chegou num ponto onde tinha sucesso, construiu uma empresa de software lucrativa, mas estava infeliz. Ele acordava na segunda-feira torcendo para ser demitido da própria empresa. Uma exaustão total. E por quê? Porque a máquina que ele montou estava atraindo o público errado. Iniciantes absolutos, sem dinheiro e que exigiam um suporte técnico absurdo. Esforçou ele a dar uma pausa estratégica, de onde nasceu a fórmula secreta.
São 4 perguntas para guiar qualquer negócio. A primeira é a mais negligenciada. Quem é o cliente dos sonhos? E não é só demografia, né? Não, é perfil psicológico. Ele criou avatares, a Julie e o Mike, empreendedores motivados que queriam crescer rápido. Ele até colou fotos de pessoas reais na parede do escritório para visualizar. Trazendo para a prática, se uma consultoria de liderança não faz isso, pode acabar atraindo recém-formados procurando emprego, o que não gera vendas de alto valor e drena a equipe. Precisamente. E definindo bem o cliente ideal, a segunda pergunta fica óbvia. Onde é possível encontrá-los? Onde eles navegam? O cliente corporativo não está vendo dancinhas online. Está lendo sobre gestão de crise no LinkedIn ou em portais de negócios. É lá que você joga a rede. E a terceira pergunta da fórmula é qual isca usar para atraí-los. No caso dele, para afastar os iniciantes, ele criou um livro sobre vencedores de teste AB. É um filtro polarizador perfeito, um repelente natural. O iniciante não entende o que é teste AB e vai embora. O profissional que já investe pesado enxerga aquilo como ouro. A isca filtra o público no primeiro olhar. Muito inteligente. E a quarta pergunta, qual o resultado final que se deseja oferecer? O foco não é ferramenta, é a transformação máxima se o dinheiro não fosse objeção. O ápice do valor. Para ele, era ir até a empresa do cliente, montar toda a arquitetura de vendas e cobrar $1 milhão. Ter clareza desse destino é ótimo, mas a realidade é que não dá para parar alguém na rua, dar um e-book e cobrar $1 milhão na frase seguinte. Impossível. É preciso construir uma ponte. E essa ponte é o segundo grande conceito de hoje, a escada de valor. A analogia do dentista explica isso perfeitamente. A pessoa ganha uma limpeza gratuita, risco zero, senta na cadeira e o dentista nota um tom amarelado nos dentes. Uma necessidade criada de forma sutil como um diagnóstico. A pessoa pergunta o que fazer. Ele oferece o clareamento. Depois nota um desalinhamento e sugere um aparelho de contenção. A pessoa entrou por uma limpeza grátis e saiu com uma conta de $2.000 e retorno agendado. Essa progressão é a escada de valor. O paradoxo é que o empreendedor sempre quer vender o serviço mais caro de cara. Mas a confiança ainda não suporta isso. É preciso degraus gradativos, onde cada um entrega valor real e cria o desejo para o próximo nível. Aplicando isso a uma agência de marketing digital, por exemplo, eles podem dar uma auditoria gratuita do site. E o primeiro degrau pago seria uma sessão estratégica por R$500. A entrega de valor ali gera confiança para o próximo passo, que é um contrato mensal de R$3 mil para gerenciar anúncios. E lá no topo, a reestruturação da marca por dezenas de milhares. A escada apresentada no livro segue essa lógica. Livro físico, só pagando frete, depois curso em casa, evento de $10 mil, grupo de 25 mil e consultoria de $1 milhão. Mas tem um detalhe vital que opera no fundo. O programa de continuidade. As assinaturas mensais. É a força vital do negócio. O software que os clientes pagam todo mês para construir os funis. Isso oxigena o fluxo de caixa, cobre custos fixos e dá estabilidade para prospectar clientes nos degraus mais altos. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Fica evidente que escalar um negócio online passa longe de depender de algoritmos. É sobre a arquitetura da jornada. Estruturar a entrega progressiva de valor, com iscas que atraem o perfil certo até o resultado transformador, tudo ancorado por um programa de continuidade. É um apelo pragmático. Parar de polir a superfície do iceberg, focar na engenharia invisível e dominar esses degraus. Isso levanta uma questão importante. Talvez a reflexão final mais provocativa de hoje. Se o negócio inabalável exige essa escada de valor, pensem na base dela. A isca inicial. E se essa isca inicial for desenhada de uma forma tão espetacular, entregando tanto valor que supere o produto mais caro da concorrência? Como essa inversão radical de expectativas no primeiro contato poderia abalar a dinâmica e a autoridade de todo um mercado. É sobre o impacto real do excesso de valor. Uma ponderação sensacional para fechar nossa imersão de hoje. Agradeço imensamente a atenção de quem nos acompanhou nesse mergulho no verdadeiro marketing de resposta direta. Deixamos vocês com essas infinitas possibilidades de arquitetura de valor. Até a nossa próxima exploração. Olá!
Hoje a gente vai mergulhar fundo em um livro que é considerado por muitos uma verdadeira bíblia para quem quer crescer um negócio online, o Dot-Com Secrets do Russell Brunson. A ideia aqui é desvendar as estratégias que as empresas de maior sucesso na internet realmente usam nos bastidores. E, olha, para a gente começar, vamos direto para essa frase do Tony Robbins que está na capa. Ele diz que é um processo que qualquer empresa pode usar para ter uma melhora geométrica. Não é uma melhora qualquer, é geométrica no tráfego, na conversão e nas vendas. Isso já dá uma ideia do tamanho do impacto que as ideias do livro prometem. Isso nos leva àquela pergunta que tira o sono de muito empreendedor. Como é que pode uma empresa ter um alcance gigante, às vezes milhões de seguidores, e mesmo assim, no fim do mês, a conta não fechar? Como que não consegue transformar essa audiência toda em um negócio lucrativo e sustentável? É exatamente nesse ponto que o livro vai direto. Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada num exemplo real de um erro que é super comum e que custa muito, mas muito caro. Um erro que a maioria das empresas nem percebe que está cometendo. A história é sobre a FitLife.tv. Pensa só, uma empresa com mais de 1 milhão de seguidores no Facebook. Olhando por fora, parece um sucesso absoluto, né? A gente imagina uma base de fãs enorme, super engajada, pronta para comprar qualquer coisa. Mas a realidade por trás dos números era bem diferente. E aqui vem o choque de realidade. Para cada produto de $97 que eles conseguiam vender, eles estavam gastando $116 em anúncios. É isso mesmo, um prejuízo de $19 a cada venda. Eles estavam literalmente pagando para perder clientes. Uma loucura. A reação natural de qualquer pessoa seria pensar: o problema é o tráfego, estão atraindo as pessoas erradas. Ou o problema é a conversão, a página de vendas não é boa. Parece lógico, certo? Pois é, mas o grande ponto do livro é que esse diagnóstico, o mais comum de todos, está completamente errado. Então, se não é tráfego nem conversão, qual é o verdadeiro problema? É agora que a gente começa a desvendar o grande segredo do livro. E a solução não está onde a maioria das pessoas costuma procurar. A virada de chave é esta: baixo tráfego e conversões ruins são apenas a febre. São os sintomas, não a doença. Focar em consertar só isso é como tomar um remédio para baixar a febre sem tratar a infecção que está causando tudo. O problema de verdade é bem mais fundo. E aqui está ele, o verdadeiro culpado. O problema não era o tráfego, não era a conversão. Era a falta de um funil de vendas. Ou seja, a falta de uma jornada estruturada para guiar uma pessoa desde o primeiro contato até a compra e, mais importante, além dela. Sem o funil eficiente, todo o dinheiro investido em tráfego vai simplesmente pro ralo. E essa citação do Dan Kennedy, que é uma lenda do marketing, resume a estratégia perfeitamente. Parece contraintuitivo, né? Mas a ideia não é gastar menos. É construir um sistema tão bom, tão lucrativo, que ele permita que a empresa gaste mais que todos os concorrentes para trazer um cliente. E ainda assim saia no lucro. E isso só acontece quando existe um funil bem otimizado. Certo, mas vamos deixar bem claro o que é um funil. E vale lembrar que isso não é nenhuma novidade da era da internet. É uma estratégia super antiga, testada e comprovada pelo tempo. De um jeito bem simples, é o processo de transformar desconhecidos em clientes e, com sorte, em fãs da marca. Cada etapa é desenhada para levar a pessoa para o próximo passo, sempre construindo valor e criando um relacionamento pelo caminho. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. De um lado, um funil de marketing direto, da época do correio, do outro, um funil online moderno. A aparência mudou totalmente. As ferramentas são outras, com certeza, mas a psicologia, a estratégia, a jornada são exatamente as mesmas. O próprio autor conta que no começo da carreira ele quebrou a cara várias vezes. Ele viu um site de sucesso, copiava o layout, os produtos e nada dava certo. Por quê? Porque ele estava copiando só a ponta do iceberg. O dinheiro de verdade estava sendo feito nos sistemas invisíveis, nos bastidores, que maximizavam o valor de cada cliente depois da primeira compra. E é essa compreensão profunda que transforma o livro. Ele deixa de ser só uma coleção de ideias e vira um sistema completo, um verdadeiro manual, com passo a passo para construir exatamente esses funis poderosos. O livro divide o processo todo em 4 partes bem lógicas. Primeiro, ele explica as escadas e funis, que é como estruturar as ofertas da mais simples à mais complexa. Depois, a parte de comunicação, que foca em criar um relacionamento de verdade com o público.
A terceira, que ele chama de funiologia, mergulha de cabeça nas estratégias de um funil eficaz. E, por fim, a seção de funis e scripts, que é super prática e entrega modelos prontos para aplicar tudo isso. É um mapa completo. E agora, com tudo isso em mente, vamos trazer essa perspectiva para uma reflexão final, aplicando o que a gente acabou de ver. A grande mudança de mentalidade pode ser resumida aqui. Um site tradicional é passivo, como se fosse um folheto digital. Ele fica lá, parado, esperando que a pessoa descubra o que fazer. Já um funil de vendas, não. Ele é uma máquina ativa, uma máquina tridimensional projetada para guiar cada visitante por um processo que gera crescimento. E assim, a gente termina com essa pergunta provocadora. A presença online de um negócio hoje funciona como uma vitrine estática, um simples folheto ou como um motor dinâmico projetado para o crescimento? Segundo o Dotcom Secrets, a resposta para essa pergunta é o que define o sucesso ou o fracasso no mundo online.